Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso videocast Direitos Humanos para quem? Para quem não me conhece, eu sou o Rui Conde, chefe da Assessoria Especial de Comunicação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Eu tô aqui hoje para quebrar um galho, para dizer a verdade, para substituir dois gigantes, nosso querido ministro Silvio Almeida e a Ana Carla Pereira, que fazem essa dobradinha na apresentação do programa. Olha que missão quase que impossível, hein? Mas vamos lá. E o tema da nossa conversa de hoje é discurso de ódio. Vamos ao episódio? Roda a vinheta. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui. Ódio ou opinião? Provavelmente você já fez essa pergunta ao observar postagens nas redes sociais. O tema ganhou relevância nos últimos anos. Quem conhece bem esse assunto é o entrevistado do episódio de hoje, Camilo Onoda Caldas, que tem um currículo incrível. E eu vou falar resumidamente aqui quem é ele, né? É um advogado, professor e pós-doutor pela Universidade de Coimbra em Democracia e Direitos Humanos. Meu querido amigo Camilo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu quem agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Então vamos lá. O tema de hoje é discurso de ódio e inicialmente eu quero fazer uma distinção. Qual a diferença entre ódio ou opinião? Essa pergunta é feita rotineiramente na internet, né, Camilo? Pois é, e é uma pergunta bastante importante, porque existe uma diferença entre ódio e opinião. Obviamente, todo mundo tem o direito de expressar a sua opinião, as suas preferências, seja em relação a diversos assuntos, inclusive em relação à política, em relação aos políticos, em relação ao mundo em geral. No entanto, a liberdade de expressão, ela tem limites. E quando esses limites se extravasam, nós rompemos uma barreira que é justamente a barreira dos limites da lei, que estabelece que a liberdade de expressão tem limites. Isso aqui no Brasil e em várias partes do mundo. E, portanto, no caso do discurso de ódio, nós temos esse tipo de manifestação que é ilegal e excessivo, um abuso da liberdade de expressão. E, mais precisamente, o discurso de ódio ele tem algumas características, porque eu posso ter um abuso nessa liberdade de expressão, mas não ser propriamente discurso de ódio. Quando, por exemplo, alguém acusa falsamente alguém de um crime, não é propriamente discurso de ódio, mas já é uma ilegalidade. O discurso de ódio ele tem uma característica em particular. Ele vai ser uma espécie de comunicação que pode ser falada, pode ser escrita, dirigida a um grupo ou a um indivíduo com o propósito de hostilizar, de discriminar, de estigmatizar, de humilhar essa pessoa, esse grupo, por conta de algum elemento de identidade que eles possuem, como pode ser, por exemplo, a religião, pode ser raça, etnia, gênero, orientação sexual, idade, a condição de deficiente físico ou qualquer outro elemento de identidade. E vejam que essa definição ela não é criada aleatoriamente, ela existe em diversos documentos jurídicos, inclusive a própria ONU tem discutido muito esse tema, revelado uma preocupação muito grande em relação a isso e tem uma definição muito próxima dessa que eu coloquei aqui. Ou seja, quando alguém se manifesta no sentido de dizer que, por exemplo, um determinado grupo religioso tem que ser eliminado, não pode existir, ou diz que um determinado grupo racial ele é inferior por conta de ser esse grupo, nós estamos tendo um discurso que é de ódio e que não é mais mera opinião e que, portanto, nós temos que enfrentar, nós temos que lutar para que isso não possa se propagar. Então, diferente do que dizem na internet, não é um assunto subjetivo. Ele está bem delimitado, né, Camilo? Pois é. Nós temos, obviamente, no direito, certas situações que são de difícil interpretação. Mas isso não quer dizer que o discurso de ódio não exista. Porque isso é uma espécie de um espantalho que foi criado em torno desse assunto. Porque, eu vou pegar aqui outro exemplo do direito para as pessoas entenderem. Você tem um crime de roubo. O crime de roubo ele vai se configurar por alguém vai subtrair uma coisa alheia de uma outra pessoa mediante violência ou grave ameaça. Veja, a ideia de grave ameaça. O que é uma ameaça grave?
também tem um certo grau de subjetividade. Não é algo puramente objetivo e a lei, inclusive, não define. Isso quer dizer que o roubo não existe? Ele existe. Existem situações em que é difícil você caracterizar se houve ameaça grave, se aquela ameaça não é bem propriamente uma ameaça grave. É óbvio que existe essa situação, mas, de novo, reforço, não quer dizer que não existam ameaças graves e que não exista o crime de roubo. Então, a mesma coisa em relação ao discurso de ódio. Pode, evidentemente, existir situações em que é difícil haver essa identificação, mas existem outras que são muito claras, que é flagrantemente discurso de ódio. E, obviamente, essas manifestações, elas precisam ser reprimidas. Então, como eu disse aqui no exemplo, alguém fala, a religião tal tinha que acabar, quem segue essa religião tinha que ser extinto. É óbvio que isso é discurso de ódio, né? Quando alguém diz, olha, acho que as mulheres, elas não podem trabalhar numa determinada profissão, que elas não têm aptidão, não servem para isso, isso é discurso de ódio. Então, é muito claro nessas situações. Só que se diz que é subjetivo, se diz que é algo que seria difícil de ser definido, justamente para dizer, olha, então se é difícil de ser definido, se a gente não consegue caracterizar, então não vamos tocar nesse assunto, não vamos mexer com isso. Ou seja, se cria uma falsa imagem com relação a esse debate para tentar interditar esse debate, que é um debate necessário e inevitável. Então, eu diria, é possível sim caracterizarmos isso em alguns casos, mas existem casos que podem ser mais difíceis, mas isso não nos deve impedir de nos posicionar e lutar contra isso. Perfeito, Camilo. Uma dúvida recorrente também que surge na internet, por que o Ministério dos Direitos Humanos está falando sobre discurso de ódio, né? Qual a propriedade do assunto e qual é a relação do assunto com o Ministério, com a pasta, com a temática, Camilo? Tem toda a relação. Primeiro porque, se nós estamos falando de direitos humanos, estamos falando da liberdade de expressão, que é um direito humano. E justamente o que o Ministério dos Direitos Humanos quer com essa discussão é estabelecer para as pessoas claramente quais são esses limites que não são inventados pelo Ministério, que estão na nossa legislação, porque o Brasil, no seu artigo 3º, ele define quais são os objetivos da República Federativa. E está lá no inciso 4º que um dos objetivos é lutar contra todas as formas de discriminação e de preconceito, e ele enumera diversos que existem ali, relacionados à raça, gênero, idade e outras formas, como bem diz o texto constitucional. Então, é um papel do Ministério preservar esses grupos que são vítimas de grupos de ódio e de manifestações, discurso de ódio. E, portanto, quando o Ministério diz, olha, a liberdade de expressão, ela tem um limite, ela está justamente querendo garantir, dizendo, não ultrapassar desse limite, você deve exercer plenamente a sua liberdade. Além disso, nós devemos lembrar que direitos humanos inclui o direito de todo indivíduo existir do modo como ele é. Então, uma pessoa tem uma orientação sexual, ele quer existir com aquela orientação e quer ser respeitado, isso é um direito de todo ser humano, assim como a convicção religiosa que a pessoa tem. Ele quer ser respeitado na sua religiosidade, quer ser respeitado na condição de mulher, na condição que for. Então, isso é um direito que todo ser humano tem. Então, quando o Ministério dos Direitos Humanos diz, eu quero reprimir o discurso de ódio, quero criar estratégias para que isso não se propague, se está preservando esse direito à diversidade e às pessoas simplesmente existirem do modo como elas são. Maravilhoso, eu estou aprendendo muito, eu espero que vocês aí também estejam. E trazendo para esse aspecto do Ministério, né, no ano passado, o próprio Ministério criou um grupo de trabalho para apresentação de estratégias de combate ao discurso de ódio e ao extremismo. Camilo, como foi o trabalho desse grupo? Quem integrou esse grupo? Eu sei que você foi o relator desse grupo e o responsável aí por fazer uma proposta final, que depois a gente também vai falar um pouco mais. Me explica um pouco como foi a formação e quem participou desse grupo, Camilo, por favor. Bom, essa foi uma iniciativa muito oportuna do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que reuniu um grupo muito seleto de pessoas de todo o Brasil, das mais diversas orientações políticas, religiosas, com visões diferentes a respeito de um mesmo problema que é o discurso de ódio. Eu acho que cometeria aqui uma injustiça não citando o nome de todas as pessoas, então vou ter que adotar algum critério para citar nomes para as pessoas entenderem que também houve uma seleção de pessoas muito relevantes nesse debate. Então é nesse sentido que eu vou enumerar alguns nomes e aí eu vou
elegi aqui um critério de que são as pessoas que nesse processo ficaram mais próximas de mim do ponto de vista pessoal. Assim, se eu omitindo algum nome, porque a lista é muito grande, foi um grupo muito plural, eu vou dizer que o critério foi esse, não propriamente a relevância que a pessoa tem, a importância, porque todos foram importantes nesse processo. Acho que, em primeiro lugar, é importante mencionar que a Manuela Dávila, ela foi a presidente desse grupo, ela que foi vítima muitas vezes de discurso de ódio, inclusive por conta da questão de gênero e várias outras, que tem um instituto que luta na defesa das pessoas que são vítimas disso, ou seja, ela não foi escolhida por acaso nessa posição, uma pessoa que estuda muito esse fenômeno, ela presidiu o GT. Tivemos a Brenda Espíndola, que nos auxiliou de maneira muito competente na elaboração desse relatório, vamos dizer que essa era a força-tarefa de frente desse grupo, mas o professor Michel German participou, o professor João César Rocha participou, nós tivemos também a presença da professora Esther Solano, da Magali Cunha, da Nina Santos, da Luz Marina Garcia, do professor Christian Dunker, tivemos a presença também da Letícia Cesarino, tivemos da Lola Aranovic e, portanto, tivemos um grupo bastante eclético, composto por várias pessoas, como eu disse, é maior esse grupo, mas eu acabei tendo mais contato, né, com algumas pessoas que estou aqui destacando, mas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo, se pesquisarem esses nomes, olharem lá no relatório, vão ver que são pessoas que tinham e tem muito acúmulo, muita publicação, muito estudo sobre esse tema para tratar dele com propriedade. Então, eu acho que foi um esforço bastante interessante de um grupo bastante eclético na produção do relatório. Maravilha. Então, falando basicamente sobre esse relatório, né? Em 6 meses de trabalho, que foi o tempo que durou esse GT, o grupo elaborou esse relatório que você comandou. É um relatório que foi nomeado de Relatório de Recomendações para o Enfrentamento ao Discurso de Ódio e ao Extremismo no Brasil. Conta um pouco pra gente como que foi o trabalho, como se desenvolveu, tinham reuniões periódicas, né? E de todo esse trabalho, de todo esse encontro que vocês tiveram, que são vários nomes importantíssimos, né, que estudam a temática de perto, surgiu esse relatório que você trouxe aqui pra gente. Conta um pouquinho mais, por favor. Bom, de fato foi um processo de muito trabalho, de muitos encontros entre esses membros e também de convidados externos que participaram das reuniões. Então, nós tínhamos reuniões semanais, nas quais convidados participavam, traziam contribuições e que permitiu que nós fizéssemos a síntese que aparece aqui, né, nessa publicação, que inclusive está disponível para as pessoas acessarem no Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. As pessoas podem baixar o relatório completo e ter acesso ao conteúdo, que eu recomendo fortemente, mas a gente pode até falar mais alguns detalhes a respeito disso. Mas é importante citar que ele está disponível publicamente, né? E, por coincidência, há poucos dias falava com o professor Michel German, que participou do relatório, teve um papel muito importante, e nós lembrávamos como esse processo, ele compôs um diagnóstico a respeito do fenômeno, além das recomendações. Então, nós levantamos dados bem interessantes a respeito disso, para mostrar como essa é uma preocupação que não é apenas do Brasil, é uma preocupação mundial. Então o processo foi um processo de coleta de dados, de diagnóstico e de propositura daquilo que pode ser feito não apenas pelo Ministério, mas por todas as instituições públicas e privadas, porque o enfrentamento de discurso de ódio não é algo apenas do governo, é algo a ser feito pela sociedade civil, pelas empresas, por todos aqueles que têm interesse em construir uma sociedade de respeito à diversidade e de respeito aos direitos humanos. O relatório, como o Camilo disse, está no site do Ministério, mdh.gov.br, mas a gente também vai colocar o link aqui embaixo para quem quiser acessar. E eu acho que fazer essa leitura é importante, conhecer um pouco desse trabalho, que foi um trabalho muito importante para o Brasil dentro dessa temática, né? Agora, o que esse relatório, você disse, né, que vocês fizeram um estudo, identificaram que é uma temática que está sendo abordada pelo mundo, mas o que esse relatório traz de urgência, né, para se combater esse mal? Assim? O que vocês identificaram de mais urgente? Bom, se fosse dividir em 2 grandes grupos de ações que nós temos, de um lado, evidentemente, enfrentamento ao discurso de ódio resulta em reprimir grupos que estão organizados
no sentido de promover o discurso de ódio, inclusive como estratégia política e eleitoral. Infelizmente, nós percebemos que parlamentares e membros de diversos poderes, ou mesmo pessoas que não têm um determinado mandato, constituíram ali uma base política que se apoia essencialmente no discurso de ódio. Ou seja, a hostilidade a um determinado grupo, pode ser a comunidade LGBTQIA+, pode ser a hostilidade às mulheres e, em particular, ao feminismo, a hostilidade em relação à população negra, às vezes de uma forma velada, às vezes até de uma forma explícita. Então, esses grupos organizados, eles precisam ser reprimidos, ou seja, a lei deve ser aplicada, porque, como eu enfatizei, a lei já estabelece limites à liberdade de expressão. Temos, por exemplo, a lei que fala sobre os crimes de racismo no Brasil e deixa claro que se você propagar um discurso que incita preconceito e discriminação, isso é crime, está no artigo 20 da lei. Então, de novo, o Ministério aqui está trabalhando com aquilo que a própria Constituição, leis, tratados internacionais trazem para nós, e existe uma necessidade do poder público se engajar nesse movimento que envolve, em certa medida, repressão. No entanto, mais importante do que repressão, nós temos uma questão da formação das pessoas, de informar e criar uma pedagogia para que, desde a infância, passando pela adolescência e na vida adulta, as pessoas compreendam que discurso de ódio produz violência. Não apenas violência simbólica, violência no discurso, mas resulta também em violência física contra as pessoas, porque uma vez que um grupo ele é estigmatizado, nós temos ações de agressão física, de assassinato contra um grupo, porque justamente o discurso de ódio diz que a pessoa não pode existir daquela determinada forma, que ela é errada, ou a pessoa, se não é eliminada fisicamente, muitas vezes ela é humilhada, destratada, que também é uma forma de violência que produz sequelas, às vezes, para toda uma vida. Então, existe um papel muito importante, que é esse papel pedagógico, nós pensarmos como podemos informar as pessoas, mostrando o que é o discurso de ódio, quais são as consequências, quais são as suas causas. E, portanto, esse é um papel, eu diria, até mais relevante do que o outro, porque na medida em que as pessoas vão entendendo melhor esse fenômeno, nós temos condições de realizarmos políticas públicas, de engajar a sociedade civil e todos os grupos organizados para que o discurso de ódio seja algo que não se propague, que seja tido como aceito ou confundido maliciosamente como mera opinião. Maravilha, Camilo. Desse relatório saíram recomendações, né? Essas recomendações estão sendo adotadas pelo Ministério e também por outros órgãos. Inclusive, vai ter uma matéria no site, quem quiser pode acessar, com um balanço dessas atividades, novamente, mdh.gov.br. E, Camilo, a partir dessa experiência, várias ações estão sendo levantadas, estão sendo elaboradas. Uma das ações pertence à Ascom, o núcleo que eu coordeno, e a gente elaborou aí um site chamado odioopinião.mdh.gov.br. Inclusive, eu faço um convite para quem está assistindo a gente agora pausar o vídeo, acessar o site e daqui a pouco volta de novo para ouvir, para assistir a gente. Qual a importância desse tipo de iniciativa, né? Você falou, a educação talvez seja um dos pontos mais importantes nessa dinâmica aí do combate do discurso de ódio. Mas qual a importância desses tipos de iniciativa e o que você espera da sociedade também em relação a esse trabalho de combate e enfrentamento ao discurso de ódio? Perfeito. A questão da educação, ela tem que ser pensada de uma forma ampla. Então, estamos falando de educação, estamos falando de escola, de universidade, de instituições que têm que tratar a respeito desse tema, que está ligado a um outro, que é a questão do letramento digital, das pessoas entenderem, e talvez tenhamos aqui a oportunidade de falar melhor a respeito disso, mas é muito comum que o discurso de ódio ele vem associado a um outro fenômeno que também é muito forte no mundo contemporâneo, de tecnologia digital, que são as fake news. Sim. Porque fake news são utilizadas para você criar discurso de ódio. Quando você inventa de que um determinado grupo praticou uma determinada coisa para dizer, tá vendo como esse grupo é odioso, tá vendo como esse grupo é nefasto para a sociedade,
sociedade, para as pessoas. Então, você tem esse tipo de associação maliciosa e quando a pessoa não tem letramento digital para checar uma fonte, para verificar se aquilo é verdadeiro ou não, ela acaba entrando naquilo, porque ela fica indignada. Então, você acusa um grupo de compactuar, por exemplo, com pedofilia, de uma maneira totalmente falsa. Obviamente, todo mundo é contra esse tipo de prática e, portanto, a pessoa, sendo contra, vai falar, nossa, esse grupo é adepto disso, ou gosta disso e tal. A pessoa, obviamente, de maneira justificada, vai ficar com raiva daquele grupo, mas quando você vai ver, é uma fake news, mas às vezes a pessoa não tem repertório para checar aquela informação, descobrir qual é a verdade. Então, o processo de educação envolve educação nesse sentido, escola, instituições de ensino, mas educação também é aquilo que se fornece fora da escola, porque afinal de contas, a formação de valores, de visão de mundo de uma pessoa hoje, ela é constituída essencialmente por meio das interações nas redes sociais. Então, é muito importante existir um site, redes sociais que falam a respeito desse tema, porque o discurso de ódio se propaga e muito pelas redes sociais. Infelizmente, nós temos verdadeiras máquinas de desinformação para estigmatizar e criar ódio em relação a determinados grupos. Então, educação é também essa formação das pessoas no mundo digital. E, portanto, essa iniciativa do Ministério ela é muito bem-vinda, porque ela fornece informação de qualidade, mas empresas, grupos, sociedade civil têm que se engajar nesse movimento, porque ele é um movimento que produz efeitos na vida de todo mundo. E, portanto, todos devem não apenas compartilhar esse tipo de material, mas também produzir coisas nesse sentido. Maravilha, Camilo. Você trouxe aí um tema, né, fake news. A gente viveu e vive esse fenômeno, né? E você explicou um pouco como eles andam juntos, né, esses dois fenômenos. Mas para quem está assistindo a gente entender um pouco melhor, eles são diretamente ligados, eles caminham juntos ou eles caminham também independentes? Um precisa do outro? Eu diria que é possível ter discurso de ódio sem fake news, mas eu diria que a estratégia atual de determinados grupos que operam pela lógica do ódio é sempre trabalhar com essas duas ferramentas. Que amplifica. Exato. Inclusive isso é típico de movimentos neofascistas que existem na atualidade. Porque uma das características do fascismo é a eleição de um determinado inimigo, que geralmente, inclusive, é um inimigo fantasioso, imaginário. Então se diz, por que a sociedade tem problemas? É por causa da comunidade LGBTQIA+, é por causa do feminismo, é por causa do movimento negro, é por causa dos indígenas e assim por diante. Então você estigmatiza um determinado grupo, diz que ele é a causa de um problema, cria um discurso de ódio em relação a ele e como ferramenta para fortalecer esse discurso de ódio, você tem as fake news. Ou seja, você cria determinadas notícias que não são simplesmente falsas, porque fake news é mais do que uma notícia falsa, ela é uma notícia fraudulenta. Porque a notícia fraudulenta é aquela que é criada sendo sabidamente falsa e com um propósito específico. Porque eu posso errar uma informação, dizer que amanhã vai chover, nevar num lugar e a informação está desencontrada, isso não é fake news. Por quê? Porque eu não tenho uma intenção por trás dessa desinformação e eu teria falado de boa fé. Agora, se eu falei de má fé com um propósito que geralmente é político, mas pode ser também econômico ou outro, aí eu tenho propriamente fake news. E o discurso de ódio, portanto, caminha junto, porque o que as fake news produzem é justamente esse sentimento de ódio em que a pessoa olha para um determinado grupo religioso, olha para uma determinada orientação sexual e a pessoa desenvolve uma ojeriza. Sim. A pessoa ela não consegue aceitar aquilo porque foi bombardeado por um conjunto de desinformações que criam esse sentimento na pessoa, que bloqueia inclusive a sua racionalidade para entender e aceitar aquilo que é a diversidade. Uau, quanta informação legal, né? Então, eu acho que aproveita, faz o corte aí do Camilo e dispara na internet, porque esse conhecimento é essencial para todo mundo, viu? Bom, eu pesquisei dentro do nosso site alguns dados, né? De acordo com a pesquisa de 2019 do IBGE, em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos, 1.600.000 pessoas de 18 anos ou mais sofreram algum tipo de agressão online nos últimos 12 meses. É um dado estarrecedor, né? Entre janeiro de 2021 e setembro de 2023, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, por meio do nosso Disque 100, registrou 29 mil denúncias de violações de direitos humanos na internet. Claro, esses números eles estão ali no contexto
do direitos humanos. E isso deve ser ainda muito maior, né? E detalhe que essas agressões costumam ocorrer contra mulheres, outras minorias, assim como o Camilo já disse aqui pra gente. O que esses números relevantes sobre a nossa sociedade, Camilo, e a falta de regulamentação das redes sociais contribuem para esse cenário? Bom, a questão das redes sociais são um ponto central dessa discussão. O trabalho do grupo, ele não centralizou essa questão porque havia inclusive uma certa expectativa quando o grupo foi criado que ele trataria especificamente disso, porque inclusive o grupo foi constituído quando a discussão sobre o projeto de lei de fake news ele estava muito quente, se imaginava que o enfoque seria redes sociais, controle das redes sociais. Ele é algo significativo que o relatório cita, não é o centro de gravidade do relatório, justamente porque não queríamos que fôssemos vítimas de fake news, dizendo, tá aí, criaram um grupo de trabalho para restringir a sua liberdade de opinião, fake news, inclusive, que circulou e circula, vira e mexe na internet, não é? Mas o mundo todo discute responsabilidade e o papel das redes sociais, porque hoje, infelizmente, isso é uma constatação que as próprias Big Techs admitem, o grande palco do discurso de ódio são as redes sociais. Em dois sentidos, na propagação do discurso de ódio e na organização. Porque você consegue reunir pessoas que anteriormente estavam isoladas em vários lugares, com esse tipo de discurso, você aglutina, cria um sentimento de pertencimento entre eles e permite que ações orquestradas sejam feitas por intermédio desse espaço virtual. E tem um anonimato. Exatamente. Então, as redes sociais, infelizmente, têm desempenhado um papel muito prejudicial. É verdade que algumas iniciativas foram feitas a partir de pressão contra as redes sociais para que houvesse um controle, mas ainda estamos muito longe daquilo que é o ideal, tanto que se alguém fizer uma experiência nesse momento, entrar em qualquer rede social e colocar ali algumas palavras, vai encontrar discurso de ódio facilmente sendo propagado e, portanto, existe uma necessidade das plataformas colaborarem no sentido de reprimir esse tipo de conduta que é inaceitável. Maravilha. Camilo, você é professor, né, há mais de 20 anos e atualmente, inclusive, leciona a disciplina de Direito Digital. O tema discurso de ódio é relativamente novo, mas já há alguns anos você vem escrevendo artigos, publicações relacionadas a esse assunto. Eu quero destacar aqui dois que me chamaram bastante atenção. O primeiro deles foi em 2017, chamado O Fenômeno da Shitstorm, Internet, Intolerância e Violação de Direitos Humanos. Já o segundo é de 2 anos depois, de 2019, com o título Estado, Democracia e Tecnologia, Conflitos Políticos e Vulnerabilidade no Contexto do Big Data, das Fake News e das Shitstorms. Os dois artigos trazem essa palavra, Shitstorms. Explica o que é esse termo e qual é a relação dele com o discurso de ódio. É um termo que aqui no Brasil, apesar da gente vivenciar, é pouco usado, né, Camilo? Pois é, essa é uma palavra que ganhou muita relevância internacionalmente. Fazendo uma tradução livre, a gente chamaria de tempestade de indignação, para não fazer uma tradução literal desse termo. Até os estadunidenses, quem é da língua inglesa, prefere usar o termo firestorm, mas o termo shitstorm acabou ficando mais popularizado. Inclusive o dicionário Duden, da língua alemã, trouxe essa palavra para dentro do dicionário, que foi eleita pelos especialistas da linguagem alemã como a palavra do ano, há alguns anos atrás, desses estudiosos, filólogos, né, estudam linguagem, porque eles perceberam que é um fenômeno que tem uma relevância muito grande. Até Angela Merkel, num discurso, ela utilizou essa expressão. Ou seja, ela não é uma expressão clandestina, ela é uma expressão utilizada no mundo acadêmico, no mundo político. De fato, no Brasil não é muito comum a sua utilização. Eu fui a primeira pessoa que escreveu um artigo científico sobre esse tema. Eu trouxe do exterior esse tema para cá, mas todo mundo conhece o fenômeno, ainda que não nomine dessa forma, que é esse linchamento virtual, e aí nesse caso específico do ambiente digital, que ocorre a partir de um fato que pode ser real ou pode ser também fake news. Então tem as duas situações. Então, se a pessoa se perguntar, você já viu alguém sendo linchado no ambiente virtual? Todo mundo conhece, às vezes não tem um nome para isso, e muitas vezes nós temos shitstorm associado a discurso de ódio. Ou seja, nós temos um determinado grupo, pode ser mulher,
negro, indígena, pessoa com deficiência, etc., sendo atacado pela sua condição, simplesmente. Então, esse tipo de tempestade de indignação é algo que acontece e acontece como estratégia política de alguns grupos. E, como eu disse, muitas vezes, eu falo disso no artigo, associado a fake news, porque você cria uma fake news para criar esse linchamento, que também é uma forma de você pautar aquilo que fica em holofote na política. Então a gente percebe que alguns grupos recorrentemente disparam fake news para gerar esse tipo de tempestade de indignação e muitas vezes, quase invariavelmente, é discurso de ódio. Basta pensar quantos ataques nós tivemos contra pessoas trans nos últimos tempos. Isso é uma estratégia pensada, inclusive porque orquestrada. Havia muito ataque contra a comunidade LGBTQIA+. Mas eles perceberam que a comunidade ela tem muito instrumento para se defender. Como as pessoas trans elas são uma minoria ainda mais reduzida em termos quantitativos e também um tipo de grupo que muitas pessoas têm mais preconceito, têm menos aceitação, não por acaso escolheram esse tipo de inimigo que eles a todo momento ficam criando fake news. Basta ver, por exemplo, no caso das Olimpíadas. Nós tivemos esse evento recente que é a ilustração do que eu falei. Fake news com shitstorm, com discurso de ódio. Ou seja, isso é uma realidade presente e as pessoas têm que saber. Isso é estratégia política eleitoral de certos grupos. As pessoas têm que aprender a identificar para aprender a repudiar esse tipo de prática. Agora, só uma reflexão. Discurso de ódio mata, Camilo? Pois é, mata. Me mata muito. Basta ver quantas pessoas são vítimas de assassinatos ou de agressões por conta simplesmente da sua orientação sexual. A pessoa, ela nasceu com uma orientação, é a característica, é aquilo que a pessoa é, e o outro não consegue entender como é uma violência muito grande você dizer que a pessoa não pode simplesmente existir sendo aquilo que ela é. O que ocorre também com a comunidade negra. Eu, por acaso, conversava com esse assunto agora recentemente, falando sobre quantas vezes as mulheres são vítimas, mulheres negras, quando elas resolvem simplesmente deixar o cabelo delas crescer como a natureza fez. Não alisando, não usando produtos para criar outras características, o que pode ser feito, obviamente, o que não pode ser feito, porque é óbvio, as pessoas podem gostar mais de um cabelo ou de outro. O que as pessoas não podem dizer é que é inaceitável alguém ter o cabelo que a natureza lhe deu. Dizer que aquilo é horroroso, que a pessoa tem que cortar aquele cabelo, que ela tem que alisar, que, de novo, repito, é você dizer que a pessoa não pode existir sendo aquilo que ela é. Então, nós temos, sim, muitas violências cometidas por conta de discurso de ódio. Porque o discurso de ódio, ele constrói uma legitimação da violência. Porque a partir do momento que alguém fica batendo na tecla dizendo esse grupo é perverso, esse grupo é mau, etc., quando esse grupo sofre uma violência, primeiro o discurso pode provocar violência. Então a pessoa pode querer matar porque não suporta, não admite a existência do outro. Mas ele também produz uma indiferença nas pessoas. Porque aquela pessoa que é vítima, o outro não fica indignado, porque ele pensa, isso aí não é coisa boa, isso aí não devia existir. Então a pessoa não vai cobrar das autoridades, não vai ficar indignado. Se ver, por exemplo, na rede social, não vai compartilhar, porque ele não tem empatia com aquela situação. Então o discurso de ódio, ele produz uma corrosão na sociedade, na vida civilizatória, porque ela faz com que a gente aceite a violência que é cometida pelo outro e ele também é a própria causa da violência. Bom, Camilo, aqui no Direitos Humanos para Quem a gente tem uma tradição, né? O convidado responde a uma pergunta específica, mostra um livro e um objeto que ele trouxe, né? Que é representativo. Bom, está preparado? Posso te perguntar? Vamos à pergunta, vamos lá. O que são direitos humanos para você? De forma bem objetiva. Bom, os direitos humanos são aquelas garantias mínimas que cabem a todo e qualquer indivíduo. Aquilo que cabe independentemente da condição do sujeito. Ou seja, todas as pessoas têm garantido por lei certas liberdades, têm direito de existir de um certo modo e
Quando nós falamos de direitos humanos, nós estamos falando nisso, em respeito naquilo que as pessoas são, em respeito à sua liberdade. Porque é bom sempre dizer isso. Reprimir o discurso de ódio, né, não é uma repressão da liberdade do sujeito, porque a ideia de liberdade é o exercício da liberdade como uma responsabilidade. Pega esse exemplo que eu citei aqui. A pessoa quer ter a liberdade de usar o cabelo como ela gosta. Mas quando existe discurso de ódio, a pessoa perde essa liberdade. Porque ela pensa, eu não posso sair com o cabelo assim porque eu vou ser ofendido, vou ser hostilizado. Então perceba que o discurso de ódio, ele destrói aquilo que os indivíduos têm de mais sagrado, que é poderem viver, existirem como são e poder viver com liberdade, fazendo aquilo que elas desejam sem ferir o direito de nenhuma outra pessoa. Bom, agora a gente vai para a parte do livro. Eu sei que você trouxe um livro. Me mostra ele, por favor, para a câmera e conta um pouquinho do porquê que você trouxe e o que ele representa para você. Pois é, eu trouxe esse livro, ele é uma certa raridade porque ele está esgotado já há muito tempo, porque ele foi substituído por um outro. Aqui, a introdução à filosofia do direito, do professor Alisson Leandro Mascaro. Grande Alisson. Sim, que foi meu orientador em tempos de mestrado, doutorado, e do professor Silvio Luiz Almeida, sim, também. Ele, sem dúvida nenhuma, o maior pensador da filosofia do direito que temos no Brasil atualmente. Esse livro, ele foi publicado em 2002, há muito tempo atrás, e ele foi substituído, como eu falei, agora por um livro mais robusto de filosofia do direito, mas ele marca toda uma trajetória de pensamento crítico e da importância que a filosofia tem para as pessoas conseguirem compreender as injustiças que existem no mundo. O professor Alisson bate muito nessa tecla, como a filosofia desempenha um papel importante para nós pensarmos temas importantes como o respeito à diversidade, à justiça, a luta contra a desigualdade. Portanto, essa obra ela foi um farol que me iluminou muito na minha formação acadêmica e, portanto, trouxe aqui para lembrar desse início da minha jornada nesse estudo. Maravilha, agora a gente vai falar um pouco do objeto. Eu estou curioso, eu sei que você trouxe numa caixinha. Pois é, tá aqui a caixinha, inclusive, ó. Quase um mistério, né? Um mistério, eu acho que vem surpresa. O que significa? Olha, eu diria que vem até surpresa, porque as pessoas que me conhecem falam, nossa, esse é o objeto, né? Eu pensei bastante em trazer o objeto aqui e eu trouxe uma estátua de São Judas. Olha, né? Só. Que pertencia à minha mãe, falecida, né? Que era devota de São Judas e fazia muitas promessas para, não só é uma homenagem a ela, como também a pensarmos essa importância que a religião, a religiosidade, a espiritualidade tem na vida das pessoas, sobretudo na forma como minha mãe exercia. Ela tinha lá as convicções dela, que eram bem próprias, né? No entanto, esse tipo de convicção que ela tinha sempre foi exercida com muito respeito à forma como outras pessoas viam a religião, porque infelizmente eu diria que o cristianismo ele foi sequestrado, né, por determinados grupos que conseguiram transformar de uma maneira chocante cristianismo em discurso de ódio. Existem alguns grupos, né, que usam como pretexto o cristianismo para propagar discurso de ódio, quando o cristianismo é exatamente contrário a uma doutrina de amar o próximo, de respeitar o outro. Jesus Cristo é uma figura que está associada ao respeito às pessoas que eram oprimidas, que eram marginalizadas. Ele sempre esteve do lado dessas pessoas e, portanto, é muito triste que haja esse sequestro, né, da ideia desse cristianismo original, e trazer essa imagem remete à minha mãe, alguém que soube exercer sempre a sua religiosidade com respeito às outras pessoas, que é o verdadeiro sentimento que todo cristão deve cultivar, né? Que bonito, que objeto significativo, né? Eu acho que você trouxe aí bastante ensinamento pra gente hoje. Eu quero te agradecer, meu amigo, muito obrigado. Foi uma honra ter apresentado esse programa aqui com você. É isso, eu quero agradecer a você também aí que assistiu. Peço para que curtam, para que compartilhem esse programa. Eu acho que vai fazer muito bem para essa internet que a gente vive hoje. Inscrevam-se no canal, acho que é importante. E é isso, meus amigos, eu agradeço a oportunidade. Quero agradecer a oportunidade ao ministro Silvio, que hoje não pôde estar aqui, mas me concedeu essa honra de entrevistar o meu amigo Camilo. E hoje terminamos esse episódio e até a próxima. Espero você aqui, sempre acompanhando com muito carinho o nosso Direitos Humanos para quem? Obrigado. O óbvio que, no entanto, foi negado nos últimos 4 anos. Vou dizer coisas óbvias aqui.